Olá, sejam bem-vindos. Esse é o 9º episódio do Comunique-se Podcast. E hoje eu tô aqui com a minha terapeuta, com a minha amiga. Antes dela se tornar minha amiga, ela foi minha terapeuta. Ela foi minha cliente. Nós nos conhecemos em 2019, onde eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer esse mundo sobre terapias. Tem até um caso curioso que eu quero contar, mas vou deixar um pouquinho mais para frente. Por favor, seja bem-vinda, Áurea Roman, minha terapeuta, minha consteladora. Eu desejo que essa nossa conversa seja de grande valia para despertar muitas pessoas. Obrigada, Kellen. É um prazer estar aqui. Eu estava ansiosa para estar aqui. E, antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns por essa iniciativa. Acredito que as pessoas precisam começar a fazer do jeito que elas podem, conseguem e devem. Nunca esperar algo para iniciar um projeto. Senão, às vezes, acaba ficando só no papel sempre. Então, parabéns pela sua iniciativa. Guarapuava precisa de pessoas que levem novidades para as outras pessoas, para a cidade. Então, isso é de suma importância, Kellen. Parabéns. Obrigada, Áurea. E obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Show! Não só levar novidades, como levar conhecimento. Sim. Penso que vai ser uma palavra muito falada aqui hoje. Por isso, começou a nossa entrevista, Áurea. Eu quero saber tudo. Eu sei que a gente viajou juntas esse dia. Eu sou uma pessoa que eu realmente sugo tudo da Áurea. Eu adoro aprender com ela. Eu adoro entender sobre esse mundo. Eu trago muitos para minha sala de treinamento sobre terapia. Falo sobre a importância desse autoconhecimento, sobre organizar a nossa vida, valorizar a vida, entre outras coisas. Áurea, eu quero saber como é que você conheceu esse mundo e como que você se transformou na profissional que você é hoje? Eu busquei terapia, então eu costumo dizer assim, existem duas Áureas, né? A Áurea antes da terapia e a Áurea depois da terapia. Então, quem me conheceu antes de 2016, já, se não conversou mais comigo, já não me conhece mais. Então, antes da terapia, Kellen, eu era uma pessoa triste, desanimada, que via problema em tudo, que chorava por qualquer coisa. Eu costumo dizer assim, eu nunca tive um diagnóstico, por exemplo, de depressão, mas eu era uma pessoa depressiva, desanimada com a vida. E eu fui embora em 2016 para o interior de São Paulo, Araçatuba. E lá eu iniciei uma nova vida. E com essa nova vida, eu comecei a ficar muito doente. Então, eu saí de uma história triste, nenhum trabalho dava certo, meu relacionamento era difícil, tudo era difícil para mim. E quando eu fui para lá, as coisas melhoraram nesse sentido, né? O meu relacionamento teve uma grande melhora, eu me senti um pouco melhor, mas eu comecei a ficar muito doente. Então, eu saí de um padrão de que nada dava certo, tanto profissionalmente como relacionamento, mas que eu comecei a ficar doente. Então, assim, eu tinha uma dor no dedo do pé que eu tinha que ir consultar para melhorar aquela dor no dedo do pé. Era realmente assim. De repente, tinha um problema aqui no nariz. E foi gradativo. Aí eu tive labirintite, coisas que eu nunca tive, assim. Eu terminava de tomar um tipo de remédio, começava outro. Até que eu machuquei o meu quadril. Eu corria, né? Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu corria e uma vez fui subir as escadas do apartamento do prédio que eu morava e simplesmente machuquei o quadril, do nada. E aquilo, assim, foi uma dor tão grande, né? Fiquei a dor no quadril, nas costas, ele te trava o movimento, né? Tive que consultar, fiquei uma tarde inteira no hospital tomando remédio para dor, até porque eu ia vir para Guarapuava na época. E aí eu lembro que eu estava saindo e o meu marido falou assim, Áurea, não é normal, né?
Não é normal você viver doente, nunca nada tá bom. E aí, sim, eu com as minhas próprias pernas, fui procurar ajuda e eu encontrei a constelação. Eu já conhecia a constelação antes de ir, mas alguém tinha me pagado a constelação na época. Ai, vai lá, faz a constelação. Eu não tinha entendido muita coisa. E aí, acredito que já foi um primeiro movimento, né, de poder sair daqui, de ir para uma outra cidade, ter uma nova oportunidade. Então, só que eu fui procurar sozinha. Eu vi que eu não estava bem, que eu precisava algo de ajuda. E aí fui, na época eu não trabalhava, e eu acabei arrumando um trabalho temporário no prédio mesmo, e fui e paguei a minha constelação. E dali a minha vida teve assim um start, assim, inúmeras mudanças. Inúmeras mudanças, de várias formas. Inclusive, você falou que um remédio que você tomava, você percebeu que não te fazia mais falta. Sim, eu tomava, aqui eu consultava, né, com médico, e sempre tem aquele remédio de depressão. Eu nem lembro para que era para transtorno de humor, algo nesse sentido. E eu tomava. E eu, na época, eu tinha em torno de... Eu não lembro se era 32, 33 anos. Eu pensava assim, meu Deus, eu vou tomar remédio a vida inteira. E aí eu fui lá em Araçatuba consultar com o médico, uma médica de lá. Ela falou assim, vai ter que tomar remédio a vida toda, porque você vai ter várias mudanças na tua vida. E aí eu pensei, poxa, mas e daí eu vou ter que sempre estar tomando remédio? E aquilo não entrou. Não entrou em mim, não entrava, não cabia. Não é que não aceitei, não cabia para a minha vida, para o meu relacionamento, para a minha história. Não cabia tomar a vida inteira remédio. E depois da minha constelação, Kelly, eu lembro que eu constelei com pessoas. Eu saí assim... Só para ficar claro, o que é constelar com pessoas e com bonecos? Bonecos é aqui. Isso, bonecos são aqui. Constelar com bonecos é individual, eu, você. E como que você chama isso daqui? É os bonecos. Uma ilha com os bonequinhos? É o campo. Aqui seria um campo da constelação. E constelar com pessoas é quando a gente substitui esses bonequinhos por pessoas e o campo seria uma sala. Isso, exatamente. Aí, aqui, qual que é a diferença? Aqui, os bonequinhos mostram um posicionamento, né? Você vai colocando o teu sistema familiar, vai compreendendo. Eles não falam, eles não demonstram. Algumas pessoas conseguem, apenas com a observação, sentir a emoção, perceber. No campo com pessoas, são as pessoas que representam, então elas mostram a emoção delas, o sentimento delas, elas trazem mais no emocional, mas o benefício é o mesmo. E quando eu cheguei para constelar, era com pessoas, e eu não conhecia, eu era muito leiga, né? Eu cheguei lá, ela falou assim, é com pessoas. Eu falei, nossa, eu conhecia assim, com bonequinhos. E ela falou, você que sabe, se você quiser vir outro dia, a gente ajuda. Já estou aqui, né? Então, vamos lá, né? E foi assim aonde mudou a minha vida. Eu lembro que eu constelei numa quarta-feira, eu fui perceber, Kelly, uns 20 dias depois, que eu não estava mais tomando remédio. Que eu tinha voltado da constelação, assim, tão extasiada, tão... Não sei nem te dizer a palavra que eu voltei. Que eu acabei provavelmente esquecendo de tomar o remédio, e no dia seguinte a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, e assim foi, e eu não senti nada. Eu não senti a tristeza que eu sentia, a vontade de chorar que eu sentia quando eu queria, porque as pessoas tendem a querer parar de tomar o remédio sem a orientação médica. Isso não quer dizer que a pessoa vai constelar e parar de tomar remédio, né? De forma nenhuma. Mas no sentido assim que a minha história foi essa. Eu parei e não tive efeito colateral. E nunca mais dali eu tomei remédio.
Claro, às vezes acontecem situações na vida da gente que a gente fica triste, que a gente se desanima. É natural, mas não a ponto de eu precisar voltar a tomar uma medicação. Sim. E dali a minha vida mudou, Kelly. Daí você decidiu virar terapeuta. Dali eu comecei a participar do grupo da Consteladora, que era mais ou menos o mesmo formato do que eu tinha aqui, né? Então, na época, eu não trabalhava, então eu sempre ia no grupo dela. Nós, no interior de São Paulo, a gente não tinha assim, família, pessoas. Então, era uma forma de eu me relacionar. Uhum. Então, eu ia no grupo e ali eu também fui tendo movimentos de cura. Porque quando a gente participa de grupo de constelação, por mais que você esteja só observando, esteja ali só olhando, que você entra a representar a história de uma pessoa que está constelando, você também trabalha você e o teu sistema como um todo. Então, como eu participei mais de um ano, mais ou menos, do grupo dela. Então, ali eu também tive muitos movimentos de cura, além da constelação que eu fiz. E uns 2, 3 meses depois que eu fiz a minha constelação, acredito que uns 2 meses, a gente ficou sabendo que a gente ia voltar de volta para Guarapuava. Íamos retornar. E foi aonde eu pensei, vou voltar para Guarapuava fazer o quê, né? O que eu vou trabalhar? Vou ficar sem trabalhar? E eu tinha me apaixonado pela constelação. Eu pensei, vou estudar. Eu vou estudar e vou me tornar terapeuta e vou fazer o que para as outras pessoas, levar para as outras pessoas a mesma coisa que aconteceu comigo, porque é possível. Então, eu comecei a fazer o curso de constelação. Eu fazia o meu curso de constelação em Campo Grande. Então, eu saía de Araçatuba e ia para Campo Grande uma vez no mês. Passava o final de semana em todo, sexta, sábado, domingo, fazendo o curso. Foi durante um ano. Fora o grupo. Né? Então, eu tive uma experiência, antes de iniciar a constelar, de um ano, só participando de constelação, só fazendo movimento com pessoas. E entre o curso e ali os movimentos da constelação, eu conheci as barras, conheci a mesa psiônica, conheci o reiki. Eu ia te perguntar, quantos tipos de terapia nós temos, então? Constelação, barras, mesa psiônica e reiki. 4. Eu trabalho com 4 técnicas. Alguma delas é mais forte? Todas as terapias são fortes. Tá. Todas trabalham em um determinado nível com a pessoa. Todas elas vão ter benefícios, todas vão fazer algo. Cada uma tem uma vertente, uma metodologia ou não? Cada uma vai trabalhar de uma forma. Eu tô cheia de perguntas, Pode Áurea. perguntar à vontade. Você sabe, eu sou daquela assim que gosta de perguntar tudo. Tá, a pergunta que não quer calar. O que é constelação familiar? Porque eu sempre falo do meu jeito, ao meu modo. Eu vendo constelação para as minhas 2 consteladoras e eu pago, às vezes, para alguém constelar. A Áurea fala muito sobre isso. Não dê o passo pelo outro. Nós vamos entender um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas eu quero que você conte para as pessoas. É espiritismo? É magia? O que é constelação familiar, Áurea? A constelação familiar, ela é uma técnica de terapia. E, além de técnica, é filosofia de vida aplicada. Então, não adianta fazer constelação e não aplicar no teu dia a dia. Então, ela tem uma vertente dentro da psicologia, ela vem do psicodrama, da gestalt, terapia. Então, antes do Bert Hellinger, que é quem sistematizou a constelação, foi ele que percebeu, mas ela já vinha antes do psicodrama. Virginia Satir já tinha alguns movimentos, ele foi só sistematizando a constelação no formato que ela tem hoje. E foi ele que percebeu as 3 leis sistêmicas, né, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. É isso que a gente observa aqui nesse campo quando a gente coloca o nosso sistema familiar. A influência que o nosso sistema familiar
exerce na nossa vida. Não tem nada a ver com o espiritismo. As pessoas me perguntam isso muito, eu não vejo espíritos. Acredito que quem participa dos grupos de constelação, pelo menos comigo... Desce o avô aqui para dar um recado. Não. Não desce ninguém, pelo menos no meu grupo. Porque a constelação, o Bert Hellinger, ele deixou aberto. Né? As pessoas podem conhecer a constelação através de cursos de terapia, de constelação familiar, porque é uma filosofia de vida. Uhum. Então, várias pessoas fazem constelação aí, Brasil afora e mundo afora. E é óbvio que eu sempre digo, Kellen, as pessoas trazem o conhecimento delas, a cultura delas também para o trabalho delas. Então, pode ser que você encontre um constelador que trabalhe com espíritos? Pode, ele também pode trabalhar com a apometria, com o espiritismo e com a constelação familiar. Okay. Sempre oriento. Você precisa ir buscar primeiro, conhecer a técnica, depois o terapeuta, para você se sentir à vontade se é com essa pessoa que você quer ter esse processo, né? Para que você não se frustre, para que você não saia de lá, às vezes, pior do que você entrou. Eu preciso perguntar, mas como escolher? Como entender se o terapeuta é bom? Afinidade. Afinidade. Você não gosta de nada que tenha a ver com espíritos. Vai pesquisar se esse terapeuta tem essa vertente. Se ele segue algum tipo de religião. Eu conheço várias consteladoras. Algumas são bem racionais, outras são mais ou menos, outras têm um pezinho no espiritismo. Cada uma tem seu estilo. Não chegar simplesmente, vai lá constelar. Aí você vai lá constelar, chega, a pessoa tem algo ligado ao xamanismo e você não gosta disso. Uhum. Aí ela pode falar o que for, você vai olhar e dizer assim, não gosto disso aí. Não ela acredita. Vai tocar tambor, não acredita. Uma coisa legal, interessante. As pessoas vão mais por curiosidade do que para resolver seus problemas, certo? Certo. Elas querem ver para crer. Muitas chegam desconfiadas com relação ao trabalho. Como é que você vê isso, Áurea? A curiosidade não leva a lugar nenhum. Então, as constelações que eu percebo assim que têm mais efeito são aquelas onde a pessoa está com uma grande dificuldade, ela está sofrendo com aquela dificuldade e ela quer mudança. E ela quer entender de onde ela pode ter força para mudar. Agora, aquela pessoa que fala assim, eu vi falar que me ajuda, eu quero ver. Uhum. Não que a constelação dela não vai surtir tanto efeito, mas é que, às vezes, ela está esperando que lá no sistema familiar dela tenha uma história trágica e que ela está lá no meio daquela história, e, às vezes, não é. E aí ela acaba não ganhando tanta força como ela imaginava. E é claro que é postura. Constelação é postura. Você falou para mim na nossa viagem que eu quero entender a constelação. Você falou para mim, Kellen, constelação não se entende, se sente, se vive. Se vive. Não sei se foi essa a palavra que você falou. E eu, por muito tempo, eu fazia um campo de estudo lá em casa. Não, porque aquele momento aconteceu aquilo, e você várias vezes falou para mim, relaxe. Não é para você organizar teus pensamentos. A constelação veio para organizar a tua vida. Que valores, que consequências positivas, que benefícios, traga exemplo para nós do que a constelação pode nos trazer. Por que as pessoas constelam? Baseado em que tipo de dores, para as pessoas perceberem? Eu vou dar o meu exemplo por conta que, se você me perguntar assim, Áurea, a tua constelação que você constelou lá com pessoas, você entendeu naquela época? Não, Kellen. Eu saí de lá extasiada, porque eu fiquei pensando aquelas pessoas se mexendo. O que será que aconteceu? Quem que eram aquelas pessoas? Porque eu conheço pouco da história da minha família. Bem pouco. Mas foi o essencial. Ali se cortou um vínculo que eu jamais imaginava ou sentia na minha vida.
Uhum. E claro que eu percebi ali dentro a minha postura em relação ao meu sistema. E isso foi essencial. Isso mudou. Eu percebi pelo efeito da minha constelação. Eu parei de tomar remédio, como eu contei para você. Eu me senti melhor. Uhum. As pessoas podem olhar e dizer assim, mas a Áurea continua do mesmo jeito, assim, assado. Mas a Áurea, hoje, ela está se sentindo bem com a opinião do outro. Uhum. Não é que não incomoda. Porque às vezes soa assim, então você não liga mais para a opinião das pessoas? Não, eu ligo para aquelas que realmente eu vou olhar e vou dizer assim, poxa, a Kelly me falou isso. Poxa, de certa forma é interessante. Sabe filtrar isso. Não me importo mais com isso. Então, eu fui viver a minha vida mais leve, fui tomar decisões mais assertivas, faço escolhas conscientes. Porque senão você fica escolhendo inconscientemente, ficar com dor, ir para aquele trabalho que você não gosta, se relacionar com as pessoas que vão te fazer mal. Para quê? Para você reviver as histórias do teu sistema. Tem gente que gosta de sofrer. Sim, que gosta seriam as vítimas. Uhum. Existem as pessoas que elas precisam ser vítimas. Por quê? Porque no sistema delas tem vítima. Ou o sistema delas causou algum dano e elas precisam ser vítimas. A gente precisa olhar com amor para isso. Uhum. Nem sempre aquela pessoa que você pensa, poxa, que saco a Áurea. Meu Deus! Mas será que quando você encontra uma pessoa, você olha para ela e vê que atrás dela tem muitos? E que para ela chegar ali passou várias e várias histórias. Várias histórias, Kelly, de tragédias. Às vezes eu vejo aqui no meu trabalho histórias de terceira, quarta geração, pessoas que atravessaram de navio para o Brasil, histórias trágicas. Será que quando você encontra alguém assim, você consegue perceber que ela que antes dela chegaram muitos? É assim que a gente precisa olhar para as pessoas. Antes de chegar a Kelly, chega a história da família dela. Sim. Ela tem esse motivo para ter esse comportamento. Eu consigo aceitar isso no outro? Seria isso, Kelly. Eu falo sobre honrar pai e mãe, hoje falo nas minhas palestras. E eu fui aprender a honrar pai e mãe depois que eu conheci você. Depois que eu conheci sobre a constelação. Conte para nós o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, Kelly, é você aceitar o teu pai e a tua mãe do jeito que eles podem ser como pessoas. Se romantiza muito pai e mãe. A família de margarina, né, lá da propaganda do comercial. Do comercial, né? Família feliz. A família feliz. A mãe precisa ser aquela mãe amorosa, dedicada aos filhos. Que serve. Que serve. O pai é a mesma coisa. Não, eles são homens, homem e mulher antes. Com falhas, com defeitos. Algumas mães nunca vão poder estar disponíveis para os seus filhos, porque elas também estão presas nas dores delas. O pai é a mesma coisa. Então, não adianta o filho ficar na expectativa de que a mãe ou o pai, depois que eles já são adultos, aí 30, 40, 60 anos, que eles vão fazer um movimento diferente. Claro, a gente conversa muito, claro que é doloroso. Claro Sim. que às vezes você está na expectativa de que o pai e a mãe poderiam fazer algo para você, mas você já é adulto, você já pode fazer. E quando eu saio desse movimento, eu olho para a vida. Eu consigo olhar para a minha vida. Eu conversava com um cliente meu na parte da manhã e não era constelação, mas era caso de constelação, aonde ele queria salvar a mãe. E aí eu falei assim, enquanto você está tentando salvar a sua mãe, trazer ela lá, ele mora lá em outro estado, para cá, porque você acha que para ela vai ser melhor, porque para ela vai ser feliz, você esqueceu de perguntar se ela quer? Uhum. Então, os filhos quando eles tendem a ficar focados na mãe ou no pai, eles não olham para a vida deles. Eles estão presos lá.
E honrar o pai e a mãe seria: eu pego essa vida que vocês me deram, com amor, com carinho, do jeito que pôde ser. Claro, existem casos difíceis, né, que a vida chega através de casos difíceis, mas do jeito que foi, estou vivo. Agora eu vou viver. Com as minhas pernas, com os meus braços, eu vou fazer o que eu posso fazer para honrar essa vida que eu recebi. É o maior presente que os pais podem nos dar, a vida. Eu quero trazer uma situação aqui de imaginação. Talvez nem todos tiveram o privilégio de nascer de pai e mãe e ser amado e desejado por esses pais. Sim. Certo? Aí a criança... Vamos imaginar essa criança que foi jogada pelo outro lado do muro, que foi jogada no lixo, que foi jogada no rio. Uma imagem que ficou muito marcante para mim foi aquela criança que foi achada lá em Belo Horizonte, que o cara buscou aquele saco, abriu e saiu o pezinho do nenê. Você se lembra? Eu fico pensando, como seria esse adulto hoje? Tudo bem, ele não foi amado no primeiro momento, mas alguém salvou essa criança, alguém deu amor, alguém depois substituiu isso. Mesmo assim, Áurea, mesmo assim, sabendo que eu sou esse filho jogado fora, que eu não tive esse privilégio como você, que foi amada pelos teus pais, eu posso ter uma postura diferente para os meus pais, por causa da vida? Sempre é a mesma postura, Kellen. Nesse caso, se você for Porque olhar... eu já ia dizer, eu quero ser vítima, porque eu fui jogada fora, entende? Sim, tá. Normalmente Posso vai vir como isso. vítima, mas você vai trabalhar. Aí a história seria assim, tua mãe poderia ter abortado você, poderia não ter nascido, poderia ter matado quando nasceu, mas ela, mesmo com essa, parece tão terrível, né? Ela não fez isso, ela deixou ali. Foi um ato de amor. Foi um ato ela de amor. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Sempre pode, vamos dizer assim, sempre pode ser pior, mas é do jeito que é. Não tem como voltar numa história assim e dizer assim, e mudar essa história. Se você for olhar, às vezes, a história, eu não me recordo bem dessa história, e no sentido assim de ter pesquisado depois para saber... se você, às vezes, fosse constelar, talvez essa mãe mostraria algo, essa mãe também foi dada, esse pai também. Não tem como afirmar. Por isso que eu digo, você olha para uma pessoa e precisa olhar a história dela. E essa pessoa precisa olhar e perceber, é a minha história. Ou eu ganho força com ela, ou eu não ganho força. Ou eu vou ser a vítima. Eu vou patinando eu vou ser a vítima. Então, eu falo, a primeira vitória e o primeiro presente é a vida. Sim. Aceite. Ninguém tem que ficar fazendo por você o resto da vida. Os teus pais não têm que te dar nada. Você não tem que ficar com herança. Apesar que uma herança é boa. Mas você não tem que esperar isso dos teus pais. Não. E nem esperar mais deles. Não. Eles já te deram o necessário. O suficiente. Não é um exercício fácil de se fazer, Áurea. Eu costumo dizer assim que é um exercício diário, Kellen. Tomar pai e mãe é o resto da vida. Eu sempre gosto de dizer assim, o dia que o Bert Hellinger, em 2018, 2019, ele lançou, antes dele falecer, ele lançou a biografia dele. Eu sou ruim de datas, assim. Ele lançou a biografia. E no início da biografia, bibliografia, né? Ele fala que mesmo aos 92, a Sophie Hellinger, a esposa dele, teve que abrir uma constelação, fazer um exercício com ele, porque ainda ele precisava olhar para a mãe. Então, eu digo assim, se ele, o pai das constelações familiares, aos 92, ainda precisava tomar a mãe, nós, réis mortais, temos que tomar todos os dias. São pessoas comuns, pessoas simples. Acredito que, ao tirar esse romantismo da mãe perfeita, do pai perfeito, acredito que a vida fica mais leve. E uma coisa que você falou é sem julgamento. Sem julgar. Não é porque eu ajudei que eu tenho que ter um olhar de que ele é menor do que eu. Exatamente. Eles sempre serão maiores. Exatamente. Entre pais e filhos não há equilíbrio, Kelly. Nunca haverá equilíbrio.
Os pais nos dão o nosso bem maior. Como que eu vou recompensar a minha mãe e o meu pai pela minha vida? Não tem como recompensar. Essa pergunta vai ser interessante. Por que filhos são diferentes financeiramente ou... vamos falar de sucesso, de aquisições com os mesmos pais. Por que um é rico e o outro não é tanto? Por que um tem sucesso e o outro não? Por que um se relaciona melhor com as pessoas e o outro não? Primeiro, pela postura e o olhar da vida. Cada um vai ter uma forma diferente de olhar e se colocar. O que é essa postura? Eu costumo dizer, eu ia contar a história, né? Eu costumo, quando eu estou explicando, contar a história dos 3 filhos. Né? Tem um casal lá que está brigando, o pai está se separando da mãe, dá uma confusão naquela família e tem 3 crianças. Uma vai tomar o partido da mãe e tomar todas as dores da mãe. A segunda vai olhar e vai dizer assim, não, mas o meu pai deve estar certo também, né? Vou me aliar a ele aqui, né? Vou ficar do lado do pai. E vou ficar do lado do pai. E a terceira olha e pensa assim, mas eles são adultos, né? Esse problema não é meu. Esse problema não é meu. Eles vão se resolver. Vou deixar aí com eles e vou ir lá brincar. Vou brincar. E ela vai brincar. Então, serão 3 histórias diferentes. Olha só. É aí que você percebe. Por isso que nada é uma regra, Kelly. Na constelação, nada é uma regra. É sempre o efeito. Você vai precisar ver o efeito que ela tem na tua vida. Ah, minha vida não está indo bem. Não está indo bem, então algo está errado. Eu vou e faço uma constelação, eu melhorei, eu mudei a minha postura, é o efeito. Por isso que volto ali atrás, na minha constelação mesmo. Eu vi pelo efeito. Eu não fiquei buscando entender a minha constelação. Algumas coisas depois de anos. Eu fui olhar e pensei assim, agora eu entendi por que estava acontecendo aquilo ali. Eu fui entender o que acontecia. Mas eu não fiquei racionalizando a minha constelação. Eu só queria um bom efeito. Eu só queria mudar de vida. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu mudei de vida. Hoje, não é que... eu não tenho problema, eu não tenho dor, eu tenho uma forma diferente de levar a vida. Tem horas que também, como qualquer outra pessoa, eu também fico triste, fico chateada, às vezes não dá certo uma coisa, mas eu me permito um dia, nem sei se um dia, eu me permito um pouco. Aí depois eu levanto e vou fazer algo, porque eu preciso fazer algo por mim. Se colocar em movimento. Se colocar em movimento. Você me ajuda muito quando você diz que eu não posso querer que as pessoas evoluam mais do que elas. Porque senão eu saio do meu lugar. E o tempo inteiro a gente sai do nosso lugar para resolver o problema dos outros. E não se manda pessoas para constelação. Se alguém falou vai fazer constelação, é um sinal. A gente sugere. Não se paga constelação para as pessoas. Muitas coisas eu aprendi com você. Eu quero entrar numa outra pergunta. Você já constelou mais de 500 pessoas. Você já viu histórias lindíssimas e histórias trágicas. Qual história mais te marcou e mais te ensinou, Áurea? Daria para mencionar? Você conseguiria trazer assim como impacto para a tua carreira? Algumas constelações ficam na minha memória, mas são muito poucas, Kelly. Eu constelo uma pessoa... Você é muito prática, você consegue. Eu constelo a pessoa... eu constelei ela agora, às vezes daqui... Amanhã eu já não consigo mais lembrar o que era a história daquela família, o que aconteceu ali. Às vezes, vagamente. Então, são poucas constelações que... Algumas eu até falo no Instagram... Principalmente aquelas em que o cliente me dá o retorno, né? Que ele vem e me conta. Porque uma constelação ela não é para ficar no teu racional, não é para você ficar macetando ela, nem como constelador, nem como constelado, compreendendo. É para você viver mesmo. É para você cortar o vínculo negativo, a influência negativa que o teu sistema está tendo ali na sua vida. E não é porque o seu sistema é algo ruim, é porque... É a vida. A vida é assim. E quando eu percebo isso, eu mudo. Senão eu fico ali, vinculado com a dor, com o sofrimento. Mas existem várias histórias. Uma que ficou muito
aqui na minha memória, algum tempo, faz pouco tempo, ela constelou a depressão, a síndrome do pânico. E a gente foi constelando, ela foi buscando os representantes. Ela já havia perdido o pai há muito tempo, ela era criança. O pai morreu em um incêndio. E na história do sistema do pai, acredito que na segunda, terceira geração, outras crianças já tinham morrido em incêndio. Então, são histórias assim que marcam. E eu lembro que ela falava assim que ela acordava à noite e ficava em pânico. O incêndio do pai tinha sido de madrugada. Então, ela honrava o pai dela, né, ficando acordada, sofrendo, talvez no mesmo sofrimento. Mas por que, Áurea? Porque nós nos vinculamos com a dor. Nós tentamos reviver a história dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Nós não nos permitimos viver bem se eles não viveram, se eles não tiveram permissão de viver. Nós também nos sentimos assim. É movimento inconsciente. Essa semana também conversei com uma pessoa que falou assim, ela tem medo de dirigir. Muito medo de dirigir. Não dirige. Ela sabe dirigir, mas não dirige. E aí, conversando, ela falou assim, agora eu acho que eu sei. Meu medo de dirigir é da minha mãe. Porque minha mãe nunca aprendeu a andar de bicicleta, ela nunca aprendeu a dirigir, ela nunca aprendeu a ser livre. E dirigir é ser livre. É você poder ir para qualquer outro lugar. É as lealdades inconscientes que nós temos. Eu não vou dirigir, eu não vou ser livre, eu não vou sair pelo mundo. A minha mãe não foi. Eu também não posso ser. Mas isso você começa a perceber, Kellen, depois de muito tempo. Depois de você realmente buscar um caminho de evolução, de autoconhecimento, de você entender por que muitas vezes a tua vida não flui, não vai. Pessoas que têm dificuldade com dinheiro, que têm dificuldade em relacionamento, que não conseguem ficar em uma empresa, num trabalho. Todas essas pessoas podem constelar. Todas. Tá. É muito assunto para pouco tempo. Para a gente já caminhar para o fim, Áurea, tem algo que foi maravilhoso e incrível para mim ter vivenciado o workshop da criança ferida. Você poderia falar um pouquinho o que é a criança ferida e o que a gente pode fazer com ela? Claro que não são dicas, mas para a pessoa ter um pouquinho de consciência. Muitas pessoas, elas ainda estão na criança ferida, né? Na criança interior, que a gente Criança chama. interior. Todos temos a nossa criança interior. A diferença é ela estar ferida ou saudável. Né? A criança é a criança que nos leva para o mais, para a criatividade, para ser alegre, para se divertir, para namorar. É a criança. Mas se é uma criança ferida, é porque eu ainda estou preso lá nas minhas memórias infantis. Eu tive um amor interrompido em relação à minha mãe. Eu ainda quero salvar o meu sistema como um todo de algo. Então, eu permaneço na minha criança. Permanecer na criança, estar na criança, é quando eu quero salvar alguém ou, em alguns momentos, quando faltou algo. Né? Faltou a relação com a mãe, às vezes, em alguns casos, a relação com o pai. E eu permaneço na minha criança. E o que essa criança ferida nos causa? Ela nos faz sentir rejeitados, então inseguros. Ela vai buscar nas outras relações o pai e a mãe, né? Aquilo que faltou lá na infância, ela vai buscar num relacionamento. A pessoa não é a pessoa carente, a pessoa que nada tá bom. É a pessoa que chora o tempo inteiro. O que você me diz? Não, ela tá na criança. Ela é surpreendida, ela chora. Ela é interrompida, ela chora. Ela traz isso para a vida adulta. Claro, como eu falei para você, nada é uma regra. A gente precisa sempre observar aqui, para entender se de fato ela está na criança, se tem uma outra situação, se existe um outro caso ou aconteceu algo. Porque cada história familiar é única. Cada uma traz uma história, cada uma tem um movimento, cada uma tem uma influência, cada pessoa vai perceber a vida de uma forma diferente. Tem alguma diquinha, assim, para quem vive lá, nessa criança? Tomar a vida.
Olhar para a sua criança com carinho e dizer assim, agora eu cuido de você. Agora eu te abraço, eu vou brincar com você. Se tem filhos pequenos, vai brincar com os filhos. Se não tem, vai brincar com o cachorrinho de estimação. Dê o carinho para a sua criança. Agora você é adulto, você pode. Não fique esperando na expectativa de que o marido vai suprir, a esposa vai suprir, os colegas de trabalho, a melhor amiga, ou o próprio pai e a mãe vão vir pegar você no colo. Você pode dar o carinho, você supre agora. Mas, é claro, exercício diário. Adultos se comportam como adultos e não como crianças. Mas precisa olhar para aquilo que dói. Olhe, acolha e cure. Exatamente. Fica bom assim? Ótimo. Ela sempre fala, fica bom assim. Gente, que gostoso. Podemos parar por aqui agora? Podemos parar por aqui agora, Áurea? Fez sentido, fez sentido. Por favor, comentem, compartilhem o Instagram da Áurea, Áurea Terapias Integradas. Uhum. Lá eu sempre coloco esses exemplos de constelação, frases, exercícios. Conforme vai dando, eu vou alimentando. Fico sempre à disposição para responder perguntas. Para ajudar você no teu caminho. É um caminho que muitas vezes não é tão fácil, mas precisa dar o primeiro passo. Precisa olhar... para evoluirmos, Kellen, a gente precisa encarar a dor. Sim. Sem encarar a dor, não tem como. Por isso que é uma decisão... Evoluir dói. Evoluir dói. Por isso que é uma decisão da pessoa. Claro, não que você não pode dar uma constelação, não que você não pode sugerir. Mas, às vezes, você está machucando mais a outra pessoa, porque ela não está na hora dela. Ela precisa ter o momento dela dizer assim, opa, chega. Eu busco. Eu vou. Uhum. Porque você vai ficar no papel de vítima, no papel de agressor, até quando para você não estiver bom. Por isso que muitas pessoas chegam, às vezes, na constelação ou em qualquer outra técnica, e elas não veem um bom efeito, porque elas ainda não querem ver o que precisa ser visto. A Áurea tocou num ponto aqui bem importante sobre as pessoas quererem evoluir. Comigo acontece, eu já te falei várias vezes, Áurea, por que as pessoas vão embora? Elas não querem. Não é o momento. E, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Áurea, para a gente finalizar, foi uma delícia a nossa conversa, de muito aprendizado. Por isso, 1 hora é pouco. Para aqueles que querem dar esse primeiro passo, querem nunca constelei, pergunte para a Áurea. Veja como funciona. A Áurea mora em Chapecó, mas vem com frequência, pelo menos uma vez por mês ela está aqui em Guarapuava. Eu digo que ela é minha terapeuta. Eu posso emprestar ela para você de vez em quando. Fica aqui um jeitinho para você entender como é que funciona. Para a gente finalizar de verdade, Áurea, eu quero fazer um ping-pong com você. Eu digo uma palavra e você me diz o que vier no teu coração. Tá Pode bom. ser? Pode. Vou começar aqui com a primeira palavra, que é vida. Fluir. Família. Início de tudo. Comunicação. Essencial. Pessoas. Parcerias. Companheiras. A gente não vive sem elas. Não. E ter pessoas parceiras é fundamental. Fundamental. Trabalho. Servir a vida. Terapia. Essencial. Terapia é vida, é evolução. Terapia não é para quem tem problema. Isso é um clichê, parece um clichê. Mas terapia é para quem quer se conhecer, é autoconhecimento, é evolução. Se você pudesse deixar um conselho para quem está nos assistindo. Faça a terapia, procure. Você vai ter benefícios, você vai olhar para a vida diferente. Terapia é para você olhar para a vida diferente, é para você se conhecer. Faça a terapia, sem medo. Entendeu? Tudo é como tem que ser para você, do jeito que é.
Você falou na viagem, porque se fosse diferente. Não tem se fosse diferente. Aceite como foi. Aquilo ficou bem marcado para mim. Do jeito que foi, do jeito que é. É a vida. Áurea, querida, obrigada pela amizade, pela parceria que a gente construiu, pela simplicidade que nós temos dentro da nossa comunicação e por tudo que eu consigo ensinar para você e você consegue me ensinar. É uma troca extremamente equilibrada. Eu fico muito feliz de ter você aqui e poder passar todo esse conhecimento para quem nos assiste, para quem nos segue. Eu que agradeço, Kellen, mais uma vez pelo convite, por poder estar aqui, levando um pouquinho do conhecimento para as pessoas. Agradeço a parceria de sempre, a amizade de sempre. Também evolui muito. Acredito que com a comunicação foi essencial para o meu trabalho. Eu sei fazer terapia. Se você me perguntar de terapia, eu sei. Sim. Mas comunicar a terapia, você me ajudou muito, né? Me ajuda muito a colocar isso lá para as pessoas. Nem perguntei do Comunique-se para você, Áurea. Da T4 você fez, né? Sim, foi quando eu iniciei os atendimentos em Guarapuava. Você me chamou porque você ia fazer uma palestra. Isso, eu ia fazer uma palestra. E ficou um pouquinho nervosa. E não sabia organizar as ideias. Eu sei de terapia, mas organizar as ideias eu não sabia. Nossa, foi essencial assim, a tua ajuda. Eu digo que, às vezes, eu quero montar alguma coisa, falar algum story que seja. Eu penso assim, nossa, se fosse a Kellen falando, ela ia falar que é um... Então, assim, sempre você me dá ideias bacanas. A comunicação... para mim é essencial para eu poder explicar para as pessoas o que é terapia. Então, assim, foi de suma importância para mim. Então, eu agradeço, tenho muito a agradecer a você. Hoje também o meu trabalho em Guarapuava é possível por conta da nossa parceria. E eu levo isso no meu coração. Você sabe que a hora que você precisar é só me dar um grito que eu sempre vou estar aqui. Eu também. E a gente grita. Esse foi mais um episódio do Comunique-se Podcast com a Áurea Roman. Ela que fala e explica um pouco melhor sobre terapias. Não esqueça de seguir, de compartilhar e de comentar. E de seguir nas redes sociais. Eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau!